O rei Davi resolveu não ir para a batalha e ficou em casa. Ele não conseguia dormir. Então, ele resolveu passear no terraço, de onde ele vê uma linda mulher tomando banho. Ele manda investigar quem era aquela e descobre que é Batseba. Nesse momento, o lado carnal de Davi se aflora e ele manda trazê-la, mesmo sabendo que era uma mulher casada e tem relações com Batseba, que engravida. Após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. Então, ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, ele não suspeitaria da gravidez dela. Mas Urias não aceitou ir para sua casa e se deitar com a sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto, e que ninguém lutasse para defendê-lo. Assim ele morreria. E foi exatamente o que aconteceu. Mas será que Batseba fez tudo de forma pensada? Se banhar ali em um lugar com possibilidade de ser vista? Depois se deitar com o rei, ter um filho dele? Será que ela foi obediente a um chamado do rei ou desejou estar ali? Ela sabia que Davi não tinha ido guerrear. A Bíblia não traz as respostas a estas perguntas. Não mostra as intenções do coração de Batseba, mas conta a consequência do pecado. Adultério, gravidez indesejada, morte de inocente, Urias e o bebê. Há milhares de mulheres que vivem ou viveram algo semelhante ao escolher, assim como Batseba, ir adiante com o pecado e, por consequência disso, andar em caminhos tortuosos. Mas, mais adiante, depois da morte de Urias, Batseba se torna oficialmente mulher de Davi. Porém, essa história que começou no pecado não termina assim. Deus envia um profeta chamado Natã para falar com Davi, que se arrepende do que fez. Mesmo assim, ele e Batseba não deixaram de viver a morte do filho. Mas, ao passar por tudo que Deus falara através de Natã, Davi consolou Batseba se deitando com ela, concedendo assim a outro filho, o filho amado do Senhor, chamado Salomão. Essa história de escolhas, adultérios, consequências e arrependimentos é um exemplo do grande amor de Deus. Mesmo com tantas atitudes que entristecem o coração dele, o perdão e a restauração sempre estarão disponíveis àquele que se abre para ouvir a voz do Senhor. Não seja obediente a ponto de pecar. Não se disponha para ser um canal de pecado para alguém. Fique atento às suas atitudes para que não viva no futuro a consequência de cada uma delas.